irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar exatamente sobre o vídeo que eu falei que eu estava elaborando na semana passada, que é sobre a ecologia. Eu fiz como tópico principal desse vídeo, como título do vídeo, a ilusão do futurismo marciano e a utopia ecológica terrestre. É muito importante conceber esses conceitos porque a compreensão da harmonia do homem com a natureza, a ecologia, é justamente a compreensão do futuro da humanidade, entende? Não há futuro na humanidade se não for ecológico, entende? O do homem em harmonia com a própria natureza. Então, hoje eu vou falar justamente sobre isso e sobre a ilusão ímpia de que o capitalismo vai durar que o fim da história humana é justamente o capitalismo, ou seja, o fim da própria humanidade. Certo? Então, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o ambientalismo. O ambientalismo, ao mesmo tempo que serve de adequação do homem à natureza ao meio de produção capitalista, ele tenta esconder a destruição gerada pelos meios de produção capitalista. Enquanto a ecologia é a própria harmonia entre o homem e a própria natureza. A harmonização genuína entre a humanidade e a natureza. Eu falei em um vídeo aqui sobre a providência, o triângulo da providência, que é justamente a providência, que é a neutralização do binário natureza e homem, ou seja, a compreensão de que a providência, que é o governo da essência, a própria verdade, o governo do Pai dentro da gente, a Una, é justamente a compreensão de que através da providência o homem ou vive em harmonia com a própria natureza, ou a própria natureza cobra o karma do homem. Um exemplo disso é a própria coronavírus, entende? É uma expressão do karma humano, gerado pela própria natureza, entende? A natureza limita justamente as ações do homem, sabe? Eu tenho estudado justamente os aforismos da ciência Una, um pensamento, são vários pensamentos da própria base do funcionamento da própria ciência, que é justamente o estudo da própria verdade, e tenho me deparado muito com isso, com a relação do homem, da humanidade, com a própria natureza. Então vou deixar aqui o link logo sobre a providência, a humanidade e a natureza, o triângulo da providência. A harmonização entre a humanidade com a natureza é totalmente dependente à harmonização humana consigo mesma, sabe? A humanidade só vive bem consigo mesma através do próprio evangelho, do amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, vivendo a própria lei, entende? Cumprindo a lei. Cumprir a lei é justamente o amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, a harmonia entre o próprio homem gera a própria harmonia entre a natureza, pois toda a harmonia é una, entende? É justamente o viver a própria lei, entende? A natureza é totalmente dependente da harmonização humana consigo mesma, que está estreitamente ligada à própria consciência una, ou seja, a consciência do um que todos somos, junto com a própria natureza. Justamente a compreensão de que o homem é um só com a própria natureza, e esse um que forma a própria natureza e a humanidade é a própria essência, que rege através da providência a todo um que ela é, entende? A compreensão do ser real, a própria essência, a verdade, o Pai dentro da gente, que é o próprio um que todos somos, entende? A visão que a humanidade tem da natureza, consequentemente, está ligada à sua visão histórica. Por exemplo, a visão darwinista da natureza se adequa totalmente à visão econômica de livre mercado, justamente da época, surgida na época de Darwin, assim como o próprio neoliberalismo. Logo, sobre essa ilusão do neoliberalismo e do livre mercado, entre aspas, ou seja, do livre mamon, que é apenas escravo de si mesmo, logo não é livre, entende? Se não é um Rockefeller, Rothschilds, enfim, os grandes bilionários
que regem, de certa forma, o caos do sistema ímpio capitalista através da sua própria queda, da queda dos bilionários juntos ao próprio sistema que defendem. Se não está apto, entre aspas, para sobreviver para os parasitas, se você morrer, é um problema seu, entende? Eles vivem sempre na prisão do seu próprio egoísmo, sabe? Se a colônia como o Brasil não se vacina por atraso induzido para justamente perpetuar a exploração dessa colônia, entende? Através das privatizações, do roubo de ouro em Roraima, que não tem registro de nenhuma mina em Roraima, ou seja, do roubo das terras indígenas, ou como o roubo da madeira enviada sem registro para fora do país. Enfim, toda essa expressão de roubo é mantido pela própria metrópole, entende? Pelo imperialismo, seja norte-americano, como em qualquer outra forma de metrópole, entende? Da expressão dessa metrópole, como as grandes companhias bilionárias do sistema ímpio capitalista, que explora esses países. Ou seja, a falta de vacinação do Brasil é induzida para a permanência do Brasil como colônia, entende? Porque é mais fácil o povo anestesiado, morrendo e com medo de sair na rua ser manipulado e mantendo justamente esse roubo constante do próprio sistema ímpio capitalista de várias formas, como é o desgoverno de Bolsonaro, um nazifascista psicótico, sabe? E é essa a expressão que eu estou me referindo aqui. Não se está apto para sobreviver a própria colônia. E essa é a lei da sobrevivência darwinista, capitalista e neoliberal. Justamente a indução da exploração das metrópoles, gerando justamente o genocídio das colônias, entende? E é essa compreensão que eu estou passando aqui para vocês. E aí eu chego ao futurismo. Eu já falei aqui no canal, por exemplo, sobre a síndrome do Fukuyamaísmo. A síndrome do Fukuyamaísmo é justamente a ideia do capitalismo como fim da história humana, ou seja, do capitalismo como destruição da própria humanidade, entende? Que é negada pelo Evangelho, entende? A humanidade vive a própria eternidade através do Evangelho, sabe? E justamente vivendo a própria destruição do sistema ímpio capitalista. Essa é a própria realidade, entende? Então, para definir realmente isso, é necessário entender o conceito de futurismo e o de utopia, entende? Então, primeiramente, entrando no conceito de futurismo. É a visão de hoje de um futuro maiático, ou seja, ilusório, como a síndrome do Fukuyamaísmo. A visão de hoje da própria projeção de futuro. Essa é justamente a ideia permanente do sistema ímpio capitalista. Uma dessas representações é justamente, sei lá, Elon Musk com a Marte, entende? Eles acham realmente que vão explorar a Terra até esse genocídio da humanidade ser total e só sobrarem eles para irem a Marte, entende? É essa ilusão, justamente, essa ilusão que gera esquizofrenia, sabe? E que gera a própria destruição da pessoa como espécie, entende? Mostrando que os realmente fortes são os que vivem a palavra de Deus, a própria verdade, entende? É esses que sobrevivem e vivem a vida eterna, entende? Justamente, eu gostaria de focar no conceito de utopia. Utopia é necessário distanciar a ideia de utópico, por exemplo, de algo que é tão grandioso de se conceber que as pessoas enxergam como fora da realidade. É necessário entender que a utopia é justamente a compreensão da construção do futuro através do bem para todos, entende? É isso que é a utopia. A utopia é a certeza dada pela essência que o futuro se dá pelo bem para todos. É justamente o Evangelho, entende? É a compreensão de Nova Jerusalém. A compreensão de que a humanidade vive a própria eternidade,
sabe? É a construção justamente do Evangelho, da Palavra de Deus, já dada há milhares de anos, mostrando realmente o próprio futuro, entende? O concreto, o real, sabe? Através da própria verdade, a essência. Eu escrevi também que a utopia é a liberdade pela construção do futuro através do bem para todos, ou seja, o Evangelho. E essa compreensão de utopia faz você justamente compreender não só que o futuro é utópico, mas que o futurismo, justamente, que é a sua visão, é a visão induzida justamente de um futuro com a visão de hoje, capitalista, é inexistente. É uma esquizofrenia, entende? Logo, justamente a visão de que do futurismo é uma ilusão. Ou seja, a esquizofrenia da síndrome do Fukuyamaísmo, ou seja, o futurismo, do querer que as corporações multinacionais se tornem multicósmicas, entre aspas, através da sua ditadura, ou seja, o neofeudalismo, ou seja, o anarcocapitalismo, que já é um projeto muito antigo, só muda de nome, entende? E é um projeto que gera esquizofrenia, porque não condizem, nem nunca vai condizer com a própria realidade, entende? Com a verdade. E aí, eu gostaria de entrar justamente no principal desse vídeo, que é a ecologia. A ecologia, ela é a linha de frente, por exemplo, contra a própria guerra híbrida, que eu já falei aqui no canal. Pois o conhecimento ecológico é o próprio conhecimento do futuro. O conhecimento que gera a harmonia do homem com a natureza é o conhecimento do próprio futuro da humanidade, entende? Isso é inevitável, é o que é gerado a todo momento. Mas é necessário que em consciência objetiva, a humanidade compreenda isso, de que a utopia da própria ecologia é real e se constrói, tanto hoje quanto já está concreta no próprio futuro, ou seja, é a destruição da própria guerra híbrida, para aqueles que trazem esse conceito para si mesmos, que vivem em uma guerra constante. A ecologia deve começar com o amor ao locus, ou seja, com o amor à casa, à terra, o oikos, entende? Que é justamente a mesma palavra para o grego que dá a fonte da palavra oikonomos, que é justamente a economia, que é a sua casa, entende? A terra como casa, como um único organismo que forma todo um que somos. A ecologia é o estudo da própria casa. A ecologia começa com um profundo entendimento das interações entre as pessoas e não existe na destruição das relações sociais, ou seja, o capitalismo. A ecologia não existe em construção do próprio capitalismo, entende? Não existe na ilusão das linhas imaginárias, ou seja, as nações, as fronteiras, existe somente no entendimento aplicado do um que tudo é, a harmonia do homem com a própria natureza, que só é gerada através da harmonia do homem em compreensão com a unidade que tudo forma, entende? Os princípios da ecologia de Capra. Eu tenho lido dois autores muito importantes para fazer esses estudos para vocês, que é justamente Bookchin, que eu não tenho um livro físico deles e gostaria muito de comprar. Se você quiser ajudar, a gente tem um Pix logo aqui embaixo, mas eu tenho um livro de Frijot Capra, que é ótimo, ele é um ótimo autor, sabe? E nesse livro ele fala justamente sobre os princípios da ecologia, que eu gostaria de analisar junto com vocês. São uma série de princípios lógicos, sabe, do funcionamento da própria ecologia, ou seja, a harmonia do homem com a própria natureza. O princípio das redes, ou seja, que é justamente a relação do entre o micro e o macro, em todas as escalas da natureza, ou seja, eu já falei sobre isso aqui no canal, é a lei da individualização, é compreender que um conjunto de átomos forma uma célula, que um conjunto de células forma um órgão, que um conjunto de órgãos forma um corpo, que um conjunto de corpos forma uma sociedade, entende? E o conjunto de sociedades
enfim, do micro ao macro, até o próprio funcionamento de todo o universo, do sistema solar, de todo, enfim, sabe, de todo um que somos, que é apenas um só organismo, entende? Em todas as escalas da natureza, encontramos sistemas vivos alojados dentro de outros sistemas vivos, redes dentro de redes. Os limites entre esse sistema não são limites de separação, mas limites de identidade. Todos os sistemas vivos comunicam-se uns com os outros e partilham seus recursos, transpondo os seus limites. A compreensão dessas redes estruturais do próprio um que todos somos gera justamente a compreensão do próprio ciclo que essas redes vivem, entende? O ciclo de vida e de morte, de construção e de destruição e construção, entende? Ou seja, Brahma e Shiva, o movimento como Vishnu, justamente a compreensão muito antiga dos hindus, a compreensão do funcionamento do universo. Brahma como a construção, Shiva como a destruição, que gera justamente através do movimento Vishnu, o próprio funcionamento do universo. Os ciclos. A energia solar, isso é muito importante, é a energia solar transformada em energia química pela fotossíntese das plantas verdes que move todos os ciclos ecológicos no planeta Terra. As alianças justamente entre esse organismo para a formação da própria unidade, a diversidade desse organismo único que forma tudo que somos e o equilíbrio dinâmico, que é justamente gerado por todas essas compreensões em consciência objetiva humana, sabe? Esse livro é um ótimo livro de se estudar. Realmente, se você está estudando ecologia, eu indico, sabe? Mas essa compreensão de Capra me fez, assim como as de Bokushin, que é um ótimo estudo sobre a própria ecologia, me fez pensar justamente nesses princípios, sabe? Os princípios da ecologia, justamente essa compreensão dos princípios da ecologia me fez entender um conceito muito importante dado nesse livro de Capra, que é a autopoiose, que é justamente a autocriação. Que gera a si mesmo com a imaginação ser prático, com a imaginação o ser prático e fazer com a imaginação ser prático e fazer o hercúleo, sabe? Com a sua própria imaginação ser realmente prático e fazer aquilo que parece impossível, ou seja, um trabalho hercúleo, sabe? Porque ao não fazer o hercúleo, você vai parar no abismo do impensável, entende? Ou seja, a destruição do planeta. Aquilo que é uma maia, uma ilusão, sabe? A destruição da humanidade. Então, lutar a construção do hercúleo é o mais racional e prático que podemos fazer com a nossa convicção compartilhada, com a convicção da compreensão do construir justamente o hercúleo, aquilo que parece impossível, começamos a criar uma sociedade liberta e realmente ecológica, sabe? A ecologia é justamente essa compreensão da harmonia com a própria natureza. Hoje eu fico por aqui. É realmente um estudo muito importante de se fazer e é diário, sabe? A compreensão de você, da sua harmonia com o próprio um que te forma, é algo que você vai lutando todos os dias para compreender cada vez mais. Eu deixo logo aqui embaixo o Pix, o Patreon e o Apoia-se, caso vocês queiram ajudar a gente a produzir mais conteúdo, e até mais.